Fala aí, galera, beleza? Voltamos mais uma vez com aquela obra do artista marcial. Deixa seu like já agora no começo do vídeo, se inscreve, ativa o sininho, fui. Então, vocês se lembram que o nosso protagonista ele acertou aquele chute lá no figurante que foi voando e não foi para casa de quem esqueceu de dar o like. Ele caiu no chão mesmo. Nosso protagonista não dá tempo dele pensar, vai para cima dele e começa a dar muito soco, até que finalmente ele admite a derrota. Nosso protagonista banca de humilde, fala que o Tian deixou ele vencer, enquanto o Su e o outro coadjuvante fica ali se perguntando em qual camada o Yu Tian tá, e eles falam que tá na 7ª camada. E eles em choque ali ainda tentando entender o que aconteceu quando de repente uma mão nas costas dele e adivinha quem é? Isso mesmo, e ele mostra que não tem nada de bobo, que ele já sabia de tudo e que tinha percebido o cara lá ontem. O tempo passa e tá o nosso prota focadinho ali na meditação. E ele mostra pra gente que o esforço dá resultado, hein? Então ele decide voltar pra casa e ler aquele livro que era Pedra, Travesseiro e enfim. E aí ele aprende uma arte secreta do Yang puro. E é uma arte muito braba. Ele nos explica que essa arte secreta ela condensa o Ki em forma líquida e é armazenada dentro do corpo, podendo ser utilizada em batalhas. Como ele vai utilizar, nós não sabemos, mas nós sabemos que o nosso garotão tá muito feliz ali, radiante, ó. E a obra avança muito rápido. Algum tempo depois, o nosso protagonista consegue finalmente fazer o selo para armazenar o Ki puro e ele vai até o desfiladeiro do dragão, que é um lugar ali na seita que é onde levam as pessoas que são banidas. Só que por algum motivo o nosso protagonista sente uma quantidade enorme de Ki puro Yang ali. A série nos mostra a waifu deitada ali na cama do nosso prota e volta pro abismo. Alguém chega do nada ali assustando o nosso menino e ele percebe que é alguém importante e pergunta quem ele é. E pergunta como deve chamá-lo, e o senhor fala para chamá-lo de 11º ancião. O protagonista percebe que tem alguma coisa errada, porque o pavilhão celestial não tem muitos anciões, mas decide jogar o jogo. E o continua ali a conversa, muito agradável, e ele acaba gostando muito do senhor e o senhor gostando dele. O protagonista pergunta ao 11º ancião por que existe tanto Ki do atributo Yang e ele responde que tem um tesouro selado no fundo do desfiladeiro. E conta pra gente a história de como o desfiladeiro foi formado, uma vez que o nosso meninão não sabe, né? Ele diz que foi cortada por alguém que há muito tempo atrás teve uma batalha muito forte, onde um ancestral deles passou por essa área, encontrou um demônio muito forte e misterioso e deu um golpe com a sua espada e o poder foi tanto que criou essa fenda aí, ó. Depois disso, ele selou o demônio no fundo do abismo e guardou a fenda por muitos séculos. E aí acabou criando a seita que eles estão ali agora, o pavilhão. O tempo passa e o nosso garotão finalmente consegue condensar uma gota do Ki-Puro Yang e fala que demorou, mas ele finalmente conseguiu e agora é hora de voltar para casa. Ao chegar em casa, ele percebe que a porta está destrancada e entra mesmo assim para verificar o que aconteceu. E, mano, ó quem tava dormindo ali, mano. Nosso protagonista observa ela ali e pensa: nossa, ela tá tão linda sob a luz do luar, ainda bem que eu não consertei aquele buraco no teto. Ele se aproxima dela e quando ele chega perto, ela toma um susto e pula. E como a regra é clara, coroa já era, né? Ele dá uma tossidinha, pergunta como deve chamar a irmã mais velha e fica pensando: será que ela tá pensando que eu sou uma pessoa lasciva agora? Claro que tá, né, tarado? A menina acorda e tu tá ali olhando ela. Pô, que ideia. Então ela diz que o nome dela é Xia e que ela estava ali esperando ele porque um caçador da montanha veio agradecer por ter salvo a vida dele e do filho e ele não chegava nunca. Então ela se sentiu cansada e acabou deitando ali. Ele pede desculpa para ela e fala que da próxima vez vai chegar mais cedo. E ela, com muita vergonha, diz que a hora que ele chega não diz respeito a ela. Então nosso protagonista recebe a recompensa, a Xia vai embora e ele vai deitar pensando nela. O dia amanhece com alguém esmurrando a porta do nosso protagonista e ele vai lá ver quem é. Ele recebe uma carta desafiando ele a um certo lugar se ele for homem, mas aí ele logo percebe que se trata de uma armadilha. E vemos chegando uma galera de vermelho ali para poder conversar com o pessoal do sul.
E o Su entra em choque, porque parece que a galera é de outra ceia e eles têm uma certa rivalidade com aquele pessoal ali. E o pessoal de vermelho pede pro Su sair da frente, porque ele tá no caminho, mas o Su não vai sair. Parece que vai rolar uma confusão ali, uma treta, porque eles querem ir ao mesmo lugar quando vemos uma waifu nova na série, hein? E o Su já fica ali todo coradinho, perguntando se é Rumeia, da Sociedade Sanguínea, e o cara já fica pistola, e ela se perguntando se o Su conhece ele, e o Su fala como não poderia conhecer, e aí fica os dois gados ali discutindo por ela, um querendo passar, o outro não quer deixar. Quando o Su entende que ela tá fingindo que tá remediando a situação, quando na verdade tá jogando lenha na fogueira. E os dois figurantes já para de conversa, começa a trocar soco, e aí o Su percebe que o cara tá mais forte que ele, o cara tira onda falando que começaram a treinar ao mesmo tempo, mas o Su já não consegue acompanhar quando o nosso prota escuta o barulho de briga e vai ver o que tá acontecendo. Nosso protagonista chega e, mano, o Su tá tomando uma surra. E não quer se render, não. A menina pede pra ele deixar os caras irem, mas os amigos do Sul tudo esmirilhado ali. Ele fala que é a oportunidade certa de matar eles e ele pega uma pedra e vem pra acertar a cabeça do Sul. Os figurantes estão gritando pra parar quando de repente alguém para a pedra e todos olham espantados ao ver que é o irmão mais velho, Yang. O marrentão de vermelho já fala que chegou mais um do pavilhão para apanhar. Nosso prota diz que sim. Ele manda todo mundo ir para cima do protagonista que quebra a pedra, joga os fragmentos em um, dá soco no outro, desvia dos ataques do terceiro, enquanto a menina tá ali só olhando tudo acontecer. Nosso protagonista toma um no estômago, mas devolve na mesma moeda. Só que nosso protagonista é mais forte e derruba o cara, enquanto o Su tá se perguntando o porquê que o protagonista tá ajudando ele. O figurante de vermelho tá espantado com a ferocidade do nosso garoto e a menina tá admirada. O gado de vermelho fica com raiva, fala que vai matar o protagonista, saca a espada, vai pra cima dele. O Su tenta avisar que ele é mais forte, nosso protagonista toma na mão, a menina tá decepcionada pensando que ele tinha algum plano, mas parece que não. Mas na realidade tinha sim. Ele segura a mão do figurante, dá-lhe uma burdoada com a outra, o cara cai de joelho e tá em choque. Não repitam isso em casa, hein, galera? O Kai já emenda um chute, agora olha pra ela e fala, sua vez, garra ela pelo pescoço, tá todo mundo em choque, ninguém tá entendendo nada. A wife tenta uma sedução ali, lambe a mão dele com... Meu Deus, que fetiche é esse? Mas ela percebe que não vai dar certo, tira a mão dele do pescoço dela e... Então, faz uma coisa que não é... Enfim, ela pergunta o que nosso protagonista quer fazer e ele até que aproveita um pouquinho, né? Dá-lhe uma apertada no airbag, deixa ela no chão e fala que agora ela pode ir. A mina tá em choque ali, como que pode que ele não caiu na lábia dela? Nosso protagonista vai até o figurante de vermelho, arranca ali um pedaço de pano para poder tapar os ferimentos, pergunta se o Su consegue andar e eles voltam para o pavilhão. Nos é contado que é comum os discípulos principais das facções lutarem entre si e até alguém morrer, os anciões não vão fazer nada. E o nosso protagonista focadinho já volta ali para poder treinar, né? E percebe que consegue atingir a 8ª camada finalmente com essa luta aí, hein? Alguns dias depois tá o nosso protagonista com essa vassoura quebrada, meu Deus do céu. Quando chega o Su e o seu ajudante. O Su pede ao seu fiel escudeiro uma sacola que é entregue a ele e o nosso protagonista se perguntando o que o Su tá planejando agora. Mas na realidade o Su só queria beber. Entregou o nosso protagonista, falou que era uma oferta de paz, e o nosso protagonista, mó boa praça, já começa a beber. Quando chega o monitor ali, de repente, fala que vai deduzir os pontos do nosso protagonista. Nosso protagonista não tá nem aí, agora ele tem um monte de pontos, fala que pode deduzir, e já chega a galera do Sul ali, eles começam a beber, quando o nosso protagonista ouve a pergunta do Sul de por que ele salvou naquele dia. Nosso protagonista diz que só queria ser o irmão mais velho que eles tanto chamam ele. O Su pergunta se o nosso protagonista realmente deu aquela apertada naquele dia e o protagonista diz que sim e perguntou se o Su nunca fez isso. E o Su responde a pergunta com outra pergunta perguntando se o irmão mais velho já tinha feito isso antes. E o nosso protagonista vê que é melhor deixar isso quieto. O Su avisa pro nosso protagonista tomar cuidado com a mulher, que a mulher quer levar ele pra cama, que ela não aceita ser rejeitada não. E o nosso protagonista fica ali sentado conversando enquanto os lacaios do Su ajudam ali a consertar a casa, varre o chão para ele. O Su entrega ao nosso protagonista umas pílulas ali um tanto caras.
para poder pagar o nosso menino, porque ele não gosta de ficar devendo favor a ninguém, não. E o Su se despede falando pro nosso protagonista que no dia seguinte vai levar ele a um lugar. No dia seguinte, o nosso protagonista e o Su vão lá para aquela floresta e o protagonista pergunta ao Su o que eles estão fazendo ali. E o Su explica que as 3 facções não são muito longe umas das outras e fizeram uma certa feira ali para eles poderem negociar entre si. E às vezes aparecem uns itens muito bons. E o nosso protagonista, coitado, não sabia de nada. O menino aproveita para perguntar ao Su sobre um 11º ancião na seita. E o Su diz que não existe isso na nossa seita, porém o nosso líder é muito forte. E nos dá aí uma explicação sobre os níveis de domínio, né? E eu montei esse gráfico aí para ficar mais fácil da gente entender. Começa com o domínio do corpo temperado, vai para o fundamento inicial, depois para o fluxo de Ki, depois para o domínio da fusão de Ki, depois vai para o domínio do fundamento puro e finalmente chega no domínio da alma nascente, que é onde o líder da seita aí tá. Cada domínio possui 9 camadas, e quanto maior o nível de cultivo, maior a dificuldade para avançar para a próxima camada. Eles dizem que é raro achar alguém nesse nível e ponderam que a seita é muito forte. O Su conta pra gente sobre 2 discípulos que o mestre teve uma vez. Ele diz que o primeiro era esforçado e o segundo muito inteligente. Diz que o primeiro sempre era elogiado e o segundo tratado de forma rígida. O segundo não entendia o motivo do mestre fazer isso e acabou indo pelo caminho maligno, começando assim a usar o Ki demoníaco. Nosso protagonista até pensa que o Su está exagerando um pouco na história. O Su diz que o líder, quando descobriu, ficou tão triste que selou o próprio cultivo. E cheio de culpa por saber que o líder selou o cultivo por causa dele, o segundo sucumbiu ao caminho demoníaco. O primeiro e o segundo discípulo lutaram entre si, e o primeiro morreu, o segundo fugiu com medo da sua punição. E desde então é raro alguém ver algum sinal do líder da seita. E depois de muito procurar, o líder encontrou o segundo e o trancou no desfiladeiro. Ouvindo isso, o nosso Guri pensa que aquele velho pode ser o líder. Eles finalmente chegam na feira e começam a olhar os itens que ali tem. O Su explica que ele pode ficar tranquilo porque tem segurança no lugar. E pede pro Guri esperar ali que ele vai encontrar a irmã mais velha. O protagonista já fica cheio de graça ali falando que o Su tem irmã mais velha e tal, e o Su dá um chega pra lá nele, lembrando do que ele fez com a mulher. Nosso protagonista fica rindo porque o Su tá cheio de medo ali e o Su já fica boladão olhando pra trás. Eu sinto que tá começando uma bela amizade aí, hein, galera? Eles entram, o nosso protagonista tá ali sentindo o que da mulher quando de repente ela dá-lhe uma burdoada no Su e fica todo mundo em choque. Ela começa a dar esporro no irmão quando de repente ela observa o nosso protagonista. E ela pergunta se foi ele que derrotou aquele gado de vermelho lá. Isso que é irmã, hein? Fala pro nosso protagonista parar de andar com o Su se ele quiser ser alguém na vida. Curta e grossa, ela manda todo mundo embora. O Su se desculpa com o nosso protagonista e o nosso protagonista diz que não tem problema não, gostou da irmã dele. Nosso protagonista se despede do Su e começa a andar pelo mercado procurando algum item que ajude ele a cultivar o atributo Yang. Enquanto ele faz algumas contas malucas, alguém mete a mão no ombro dele e puta que susto que ele toma, hein? Ele já é todo grosso com a menina, pergunta o que ela tá fazendo ali, se ela quer alguma coisa com ele. Ela diz que não, o tempo passa e tá a mina seguindo ele, e ele pergunta pra ela por que ela tá seguindo ele. Ele faz uma ameaça pra ela quando ela não liga, e eles chegam numa loja que tem umas pedras ali do atributo Yang, ele tenta negociar com o vendedor porque o preço tá caro, mas o vendedor fala que não pode fazer nada porque é a sociedade que dita o preço. Nesse momento ele percebe que a loja é da família dela, mano. Ela manda o vendedor dar as pedras pro protagonista. O protagonista diz que não quer. Ela manda vender mais barato. Ele fala que não vai ficar devendo favor a ela e tira aquelas pílulas que o Su deu e tenta negociar com o cara. Ela fica muito brava com isso. E o cara aceita a proposta e ainda dá umas sementes ali de uma árvore celestial pro nosso protagonista. A menina continua seguindo o protagonista e ele falando que ela tem muita coragem de seguir ele até a floresta, quando a gente vê que tem uns figurantes ali que apanharam já uma vez com outro amigo ali acompanhando, seguindo. E o Ruivinho confirma com que apanhou e sim, é o nosso protagonista que eles têm que pegar. O Ruivinho já fala que não vai deixar barato, que vai cobrar essa dívida e vai pra cima. Enquanto isso, a mina tá ali com o nosso prota grudada nele, perguntando se ela não é bonita, se o corpo dela não é bom. O prota diz que não é isso, o corpo dela também é impressionante, mas a personalidade dela é desagradável e que ela é vulgar, mano.
A mina entra em choque, diz que ele nem tem um nível de cultivo alto, sabe quantas pessoas estão a fim de ficar com ela, que ele é um mané. Ele fala que se é assim, porque que ela tá igual uma cachorrinha atrás dele. Meu Deus. Nosso protagonista tá ameaçando matar ela. Quando ele percebe os dois figurantes, manda eles saírem, se colocando entre os figurantes e a menina. Eles dizem que vieram ali só pra matar o nosso prota, pra ela não se meter. E o nosso prota também fala pra ela se afastar. Ela diz que não é muito forte, mas que pode lutar. Que ele não seria oponente pros dois. E o prota manda ela não se meter. Nosso protagonista prefere morrer a ficar devendo essa mulher. Meu Deus. Eles ficam naquela discussão de qual mãe é mais feia. E aí o nosso prota pega a pedra lá do Yang, absorve, consegue mais uma gota. E a coisa vai ficar séria. Os figurantes saem correndo, já trocam um golpe, o Ruivinho tá em choque, o de cabelo preto fala pro Prota que não vai cair no mesmo truque duas vezes. O protagonista já segura a espada do cara que tá em choque também. Ele usa a técnica dos dois dedos flamejantes, coloca na testa do oponente que cai morto, fedendo. Nesse momento tá todo mundo em choque observando a situação. O protagonista e o Ruivinho ainda trocam ali umas ofensas e vai para cima um do outro. O protagonista parece que tá ganhando, mas a Cabelo Rosa percebe que na verdade o Ruivinho tá segurando a batalha, porque como ele é mais forte, tem mais poder, a teoria é que o nosso protagonista se canse mais rápido. Mas o figurante está se perguntando como que pode que ele ainda não se cansou. Nesse momento, o nosso protagonista acerta uma burdoada nele e obriga o Ruivinho a recuar alguns passos. Nosso protagonista conjura ali alguma coisa e atira, não vai deixar o cara fugir, meu amigo. Matou ele também. A menina em choque porque pensou que o Yang Kai ia pedir ajuda para ela, mas não é. Nosso prota olha pra ela e buticos são trancados nesse momento, garoto. Mas na realidade ele só queria dar aquela luteada. Depois de ver o que os corpos tinham, ele chama ela, fala pra não ficar com medo, que se ela obedecer ele, ele não vai fazer nada com ela. Ele faz ela carregar os corpos até o rio e aí em um determinado momento ele... Bom, não vou nem falar nada aqui o que ele fez com esses corpos pra poder, né? Enfim, depois de uma aula de como se livrar de corpos, ele diz que ela é cúmplice dele e conta com a descrição dela. Depois disso, ele tira a roupa dele, mano, e vai tomar um belo banho. Ela fica com inveja, fala pra ele não olhar, que ela vai tomar um banho também. Enquanto ela toma banho, nosso prota tá ali na pedra de boas. E, cara, ela tá bolada que ele não tá olhando pra ela. Quando ela sai do banho e senta do lado dele, ele fala que o corpo dela é lindo. E ela fala que é a primeira vez que ela fica assim perto de um homem. Mano, será que ela é aquelas minas que banca brabona e na verdade é mó inocente? Já no desfiladeiro, o nosso prota olha pra semente e pensa que foi um desperdício gastar uma gota do líquido Yang pra poder matar aqueles dois. E enquanto ele olha isso, a semente absorve a outra gota que ele tinha, mano. Agora ele tá sem nada, nenhuma gota do líquido Yang. Ele decide plantar a semente ali e fala que daqui a uns 10 anos ele consegue colher alguma fruta. No dia seguinte, ele observa que a taxa de crescimento dele de absorção de Ki aumentou muito e alguma coisa chama a atenção dele. Aquela sementezinha já brotou e ele se pergunta se é por causa da gota do líquido Yang que ela absorveu dele. Nosso protinho vai para casa para poder varrer e quando ele chega lá, cadê a vassoura dele? Já tinha um subordinado do Sul lá varrendo, mano. Parece que o Sul vai bajular ele. E, cara, nosso prota que não é bobo nem nada aceita. Ele vai praticar, vai treinar, mano. E agora ele tá surrando todo mundo, mano. E a waifu tá ali de cima da árvore toda orgulhosa. E o desfiladeiro tem tanto Ki Yang, mano, que o bagulho que tinha que levar 10 anos pra florescer já tá florescendo com 5 dias. E ninguém quer deixar nosso protagonista varrer mais não, mano. Então nosso protagonista fica pensando o quanto que ele evoluiu e vai lá no tesoureiro para pegar os seus pontos de contribuição. O nosso menino agora tá rico, cheio dos pontos. Já troca por umas plantinhas lá para botar no caldeirão. O tesoureiro pergunta o que ele comeu lá na montanha, que ele quer saber o que deixou o menino mais forte, né? O nosso menino inventa lá que foi um tronco vermelho com fruta brilhante. O tesoureiro fica pensando, não descobre o que é e deixa o guri embora. A cena corta pro nosso menino lá no desfiladeiro, já jogando as ervas lá no incenso e começa a meditar como sempre. Ele acha que percebeu como funciona o caldeirãozinho, que serve para liberar o fluxo de Ki, mas aí alguns dias se passam e ele percebe que não aumentou nada não. Então ele decide guardar o
caldeirãozinho e voltar a meditar normal, quando de repente ele percebe que o fluxo aumentou muito. E ele entende que o caldeirão, na realidade, funciona como se fosse uma pedra de 1.500 quilos que você tem que se acostumar a carregar. E, de repente, quando essa rocha é trocada por uma de 150 quilos com menos peso, você sente seu corpo leve e assim você evolui mais rápido. A árvore do Yang já cresceu lá, tá dando as frutinhas, o Prota come, depois vai meditar. Ele já tem 3 gotas condensadas e aí ele fala que se ele comer o resto das frutas, ele deve conseguir alcançar a nova camada do corpo temperado. Ele come, começa a cultivar e, mano, ele chega à 9ª camada. O cara tá evoluindo muito, já tá no teto da camada do corpo temperado. Ele tá muito forte, 10 gotas condensadas espalhadas pelo seu corpo. Ele decide comprar mais sementes para ter mais frutas, só que essas sementes elas são muito raras, então ele foi até aquele mercado lá. Só que a barraquinha, mano, não tinha mais semente espiritual. Então um amigo dele se oferece a pôr na barraquinha lá uma placa dizendo que ele compra semente. Depois disso ele voltou naquela barraca lá das pedras que ele conseguiu a pedra Yang, mas ele não tinha também mais pedra nenhuma, cara. O vendedor explica que na beira da mina tem uma árvore e essas sementes vieram de lá. E já que ele é amigo da mulher, que ele pode falar com ela e pedir para ela pegar sementes e pedras lá na mina para ele. Nosso garotão não quer ficar devendo a ela e pergunta quando o pessoal volta da mina. Mas o pessoal vai demorar muito, o nosso protagonista fica sem escolha. O nosso protagonista tá meio preocupado de como aquela menina vai tratar ele devido à forma que ele tratou ela. Mas ele não tem escolha, ele vai até lá. E ao ouvir a voz perguntando quem é, ele pensa que parece com ela, mas que não é exatamente igual. E, mano, não é um espelho. Ela tem uma irmã gêmea? Será? Mas não é o caso. Elas se tratam como irmã mais velha e irmã mais nova. E a amiga do nosso prota é a mais nova. Então, a irmã mais velha fala que a mais nova já contou tudo sobre ele e joga uma magia na irmã mais nova para poder esconder ela, e a mais velha vai se passar pela mais nova, hein? Vai dar treta, hein? E elas fazem uma aposta, porque a mais nova diz que o nosso protagonista é diferente dos outros garotos, e a mais velha tá falando que ele só quer usar ela como todos. Nosso garotão já tava indo embora quando mandam ele entrar, e o jogo começa. Quando o nosso protagonista entra, a irmã mais velha tá com o leque numa pose bem sensual, tentando seduzir ele. E ele, embora ele esteja pensando que ela está encantadora e diferente, ele não fala nada, mantém a postura, o que causa uma estranheza nela, fala que qualquer um já estaria caidinho por ela. Então o nosso protagonista finalmente abre a boca elogiando ela, falando que faz pouco tempo que eles se viram, mas que ela tá muito mais encantadora. Ela oferece um chá, eles vão conversando e aí ela fala que não vai precisar ter pressa de dizer o que ele veio fazer ali, porque ela, afinal ela quer seduzir ele. Ela fala que tá muito quente lá fora e pergunta o que ele achou do chá e ele mete o louco ali falando que as folhas são graciosas e tal. Ela pergunta se ele entende de chá e ele fala que apenas um pouco. E aí ela joga um mais 2 ali, né? Se você tivesse que comparar o chá comigo, ele joga um mais 4 dizendo que o chá é bom, mas ela é melhor. Ela dá uma cruzada de braço ali que deixa o nosso herói tímido e a irmãzinha mais nova fica ali achando que a irmã já ganhou o jogo. E a irmãzona se levanta falando que quer dar um negócio pro nosso prota e fica ali numa posição um tanto... Então, procurando alguma coisa, né, na cama, e de repente ela se levanta, torce o tornozelo e cai. O nosso prota pega ela quando de repente ela gira ele, meu amigo. Ela tomou um sustinho com uma barata. Ele mata a barata, olha pra ela e fala assim, pronto, agora sai de cima de mim, que eu já matei a barata. Ela fica pistola pensando que ele não tirou nenhuma casquinha dela. E aí ele já, pô, o que aconteceu com o seu tornozelo e tal? Ela, não, torci, ele deixa eu olhar. E ele pega o pezinho dela, já vai passando a pomadinha pra curar. Ela vai falando que o que ele tá fazendo é gostoso. Quando ela percebe que ele não vai fazer nada com ela, e ela pergunta com todas as letras, e aí, Kai, tu vai fazer alguma coisa comigo? Ele olha para ela e diz, senhorita, eu já descobri tudo. Eu usei o que eu tenho de mais precioso para tratar a tua ferida. E ainda assim, você não vai me dizer a verdade? Ela fica em choque sem entender o que ele está dizendo e ele continua. Eu sei que a senhora não é a Romei. Ela fica sem entender e pergunta como ele sabe. E aí ele fala, pelos sinais que a senhorita me deu.
Ela pergunta que sinais e o nosso Sherlock vai dizendo que começou a suspeitar desde quando começou a beber chá, porque tinha a marca de batom e um perfume. A segunda coisa foi a aura dela, que não era nada imatura como a da Meyer. Terceiro, o perfume da Meyer é um pouco adocicado e o dela é discretamente elegante. Que em quarto lugar, ele percebeu que ela torceu o tornozelo de forma proposital e o suficiente para não danificar os meridianos. Ela pergunta se tem mais alguma coisa, ele fala que é melhor parar por aí. Ela insiste, ele fala que não, que ela é mais forte que ele não quer se machucar. Ela fala para ele falar logo. Ele fala que é o bumbum. O bumbum dela é torto e o da Meyer é perfeito, totalmente proporcional. Meu Deus. E ela fica pistola com ele, porque ele não deu like ainda nesse vídeo. Nem você, né? Dá o like aí, se inscreve, ativa o sininho. Digita aí pra mim, ó, parte 4, pra eu saber que você tá gostando e que é a parte 4. Se você assistiu até aqui, um beijo, um cheiro e fui!